capítulo 11, a partir do versículo 6. Onde a palavra de Deus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O irmão poderia explicar. Olha aqui, irmão, nós podemos ver, nesse versículo que nós acabamos de ler, porque muitas pessoas acham que fé é você ter um emprego que ganha bem, 300, 400 por mês, você faz a base, vou guardar tanto vou fazer isso, tanto vou fazer aquilo. Então isso não é fé, irmão. Fé é você crer naquilo que você não está vendo, naquilo que é impossível, naquilo que alguém olha para você e diz assim: não tem condição. Isso quer dizer fé. É você crer em algo que para essa pessoa não existe. Aqui nós podemos ver Noé, aquele pregador da palavra, aquele que Deus usou para construir a arca, aquele homem que com sua família obedeceu a Deus de tal forma que Deus o escolheu, ele e a sua família, e todos pereceram. Abraão, irmão, ele saiu. Deus disse a Abraão: sai do meio da tua parentela e vai a uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou para Abraão para onde ele deveria ir, como chamava aquele lugar, se lá era bom, se lá era ruim. Abraão não olhou para isso, ele apenas foi e obedeceu o chamado de Deus. E eu sempre digo isso, irmão: se nós temos convicção da nossa chamada, podemos ter certeza, não precisamos ter medo de passar fome, não precisamos ter medo de ser envergonhado, porque o Deus que chama, Ele capacita, Ele abre as portas, aonde não tem porta Ele abre. É o Deus que nós servimos. Eu estava em casa ontem, era umas 12h30, eu tinha preparado outra mensagem, mas Deus falou: não quero que você fale isso hoje, amanhã, quer dizer. Então, irmão, fé é coisa muito importante nas nossas vidas. Fé é você ser chamado para ser um missionário lá na África, e você vai sem perguntar o que você vai comer, o que você vai beber, onde você vai morar e qual é o seu salário. Isso é fé, é convicção da sua chamada. Esses tempos, uma determinada igreja, um pastor chegou para mim e disse assim: olha, eu estou pensando em sair do meu serviço e viver só da obra. Eu virei para ele na hora e falei assim: se o senhor tem convicção da sua chamada, faça. Agora, se o senhor não tem, não seja um aventureiro. Aí ele pensou bem e desistiu. Porque, irmão, nós não podemos ser um aventureiro.
Nós temos que ter convicção da nossa chamada. Porque o Deus que envia, Ele cuida, seja em qualquer lugar. Uma determinada vez, a primeira vez que eu vim para o Japão, quando eu voltei, o irmão chegou para mim e disse, um obreiro: olha, irmão, eu sinto que Deus tem uma chamada para mim para o Japão. Como é que é? O salário lá é bom? Eu olhei para ele assim e falei: ó, meu amigo, já que ele estava querendo salário, não era obra, eu falei assim: meu amigo, lá não é para quem quer, não. Lá é bem difícil de entrar lá. Lá quem trabalha ganha bem, né? Então, irmão, isso não é convicção de chamada. Porque quem é chamado para a obra, ele não pensa em primeiro em salário, ele pensa em alma. Ele pensa em pregar a palavra. Ele pensa de atender o chamado de Deus. Isso é convicção, isso é fé. Um missionário, irmão, que ele vai enviado para um país, se ele tem chamada de Deus, foi Deus que chamou, ele vai de cabeça erguida. Ele não se preocupa. Porque Deus, irmão, Ele cuida dos seus. Deus, Ele zela dos seus. Deus, Ele trabalha pelos seus. Porque, irmão, vocês podem ver. É por isso que a palavra de Deus diz que nada acontece sem Deus nos avisar. De uma maneira ou de outra, Deus faz, que nós sabemos. Deus, Ele não nos deixa envergonhado e nem decepcionado. Ontem eu fiquei preocupado. Meu Deus, o que pode ser? Será que ela no serviço? Será que é com outra pessoa? Será que é a mulher lá que às vezes está querendo o prédio de volta? Eu fiquei preocupado, mas eu não vou perguntar nada, né? Eu não vou perguntar nada, né? E fui orar e falei: Deus, é o Senhor é quem cuida de nós, é o Senhor que trabalha por nós, é o Senhor que age por nós. Então, Senhor, age por nós, seja o que for. Porque Deus, irmão, Ele tem a maneira de trabalhar. Mas nós temos que ter fé. Porque se nós não tivermos fé, é impossível nós agradar a este Deus. Porque todo aquele, irmão, que tem uma chamada de Deus, tem que ter fé e crer que Deus é galardoador de todo aquele que o busca. Nós estamos aqui todas as quarta-feiras orando, buscando a presença de Deus. Não pense que por conta que nós estamos orando, não, agora vai ser só paz, agora só vai ser alegria. Foi como o pastor falou ali, mas os Tobias estão por aí. Eles estão infiltrados para todo lado. Eles estão querendo impedir a obra, mas pela fé nós vamos avançar, nós vamos ser um vencedor. Porque nós não estamos aqui como muitos, sem ter convicção da sua chamada. Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos convicção e fé que Deus nos chamou para esta obra neste lugar. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Precisamos ter fé, confiança em Deus. Obreiro, crente que tem medo de passar fome, não pode fazer a obra de Deus. Ah, meu Deus, porque tem crente que é assim, irmão. Se ele estiver ganhando 300, 400 mil por mês, ele tem fé de transportar montanha. Ele tem fé como a areia do mar. Ele crê no Deus do impossível, que faz coisas maravilhosas. Mas se ele ficar desempregado, a fé dele vai para o zero. E nós, o povo de Deus, não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim, irmão, porque nós servimos um Deus que deu água da rocha para o seu povo.
Esse Deus que nós servimos, irmão, não é Deusinho qualquer não. O Deus que nós servimos criou o céu e a terra, e tudo criado no céu e na terra. O Deus que nós servimos mandou maná do céu para o seu povo. A palavra de Deus diz que aquele povo, irmão, os seus calçados não acabou, não precisou de aumentar. As suas vestes da mesma forma, porque o Deus que nós servimos, Ele vela pelos seus. Aleluia. É diante das lutas, das provações que nós conhecemos o nosso Deus, que nós sabemos quem é o nosso Deus, e para isso nós precisamos ter fé e confiança nesse Deus. Ele trabalha por nós, Ele luta por nós, Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso general. Aleluia. Porque Abraão, irmão, ele saiu em direção à terra prometida. Abraão não era egoísta, Abraão não tinha um olho grande. Quando chegou lá no momento que ele se separou de Ló, não era para ele ter levado Ló, mas ele levou. Mas chegou lá na frente, na hora dele se separar, ele mandou Jó escolher. E o servo de Deus, irmão, ele não pode ser egoísta. Ló olhou aquelas campinas de Sodoma e falou: é aqui que eu vou. A região de Canaã ela é mais acidentada, mais feia. Abraão falou: não, pode deixar, eu fico aqui mesmo, porque Abraão estava indo pela fé, né? Abraão não estava pegando carona, e nós também não estamos aqui pegando carona de ninguém. Nós estamos aqui determinadamente enviados pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Talvez nós olhamos aqui, você vê as pessoas: não, essa ali é uma gentinha. Não, não é gentinha não. Nós temos convicção da nossa chamada. Aleluia. E tudo isso que acontece aqui não é conversa fiada, é joelho no chão, é oração, é jejum, é vida santa com Deus. Obrigado, Senhor. Porque nós não estamos aqui para brincar, irmão. E o diabo ele tem que sair da nossa frente. Em nome de Jesus. Porque senão nós vamos passar por cima dele em nome de Jesus Cristo. Não adianta ele vestir, não adianta ele fazer gracinha, porque nós estamos aqui como Davi em nome do Senhor. O povo de Israel olhou para aquele gigantão, mas com olhos carnais. Davi olhou com os olhos da fé e disse: eu vou a ti em nome do Senhor, e colocou o gigante por terra. E aqui estamos, irmão. Não vamos desistir. Nós podemos aumentar a oração, mas não diminuir a oração. Precisamos de orar mais ainda. Precisamos aumentar os cultos de oração, porque a oração é que faz a diferença. Oração e obediência é aquilo que muda as coisas. Estou dizendo isso com experiência, porque eu já vi acontecer na minha vida muitas coisas através do jejum e da oração. Através do jejum e da oração, você não precisa de falar. Deus fala por você, Deus age por você. Já aconteceu comigo, irmão. Estou passando por um problema difícil, eu precisava de algo para realizar. Não falei para ninguém, mas Deus falou por mim, tudo foi resolvido. Porque Deus, quando Ele age com perfeição. Ele é fiel. Ele vela por cumprir a tua palavra. Mas sem fé é impossível nós agradar a Deus. Então vamos ter fé, irmão. Vamos confiar nesse Deus que nós servimos. Vamos batalhar, vamos lutar, vamos ser fiel, porque Ele tem lutado por nós e vai continuar lutando. Mas precisamos, irmão, ter fé e colocar nossa fé em ação. Nós precisamos olhar, irmão, para algo que parece que não existe, mas fala: eu vou conseguir em nome do Senhor. É verdade. Porque se eu não tivesse fé, eu já tinha desistido há muito tempo.
Porque o que é de crítica que você leva, zombaria que você leva, a minha antena está ligada para cima, não é para baixo. A minha confiança está no Deus que falou comigo. E Ele não é homem para que minta, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é fiel com cada um de nós que estamos aqui, né? Quando Ele fala, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então vamos continuar orando, buscando a presença de Deus. Não vamos desanimar com luta, com provação, com perseguição, não, irmão. A igreja primitiva, ela foi levantada na luta, nas provações. O ministério de Jesus foi levantado no jejum, na oração e na provação. Jesus não precisava de orar, não, Ele era o Filho de Deus, mas Ele fez isso para nos dar exemplo, e Ele estava aqui na terra como ser humano. Igreja sem oração não vai em lugar nenhum, igreja sem oração não vai vencer. A primeira vendaval que vier, ela vai por terra. A igreja tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que ser fiel a Deus, tem que permanecer na presença de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.